Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e esse é mais um Pausa pro Café. E no vídeo de hoje nós vamos responder a perguntas da galera lá do Instagram. Se liga aí. Muito bem, galera, olha só, esse vídeo aqui eu tô fazendo especialmente pra galera que segue a gente lá no Instagram, para responder todas as perguntas da galera que lançou lá. Nós botamos uma caixinha de texto lá nos stories do Instagram e pedimos pra galera perguntar o que quiser aqui sobre o canal, sobre o meu trabalho, enfim, pra gente responder essas questões aí da galera e tal. Então, se você não segue a gente ainda lá no Instagram, tá dando mole. Se liga lá, @canal Grafiteria. Lá tem um conteúdo diferente daqui. Lá tem um curso de desenho para todas as idades, toda segunda no IGTV. Lá tem essas participações de vocês, todos os vídeos que nós fizemos aqui no Pausa pro Café teve participação da galera do Instagram. Então, se vocês não seguem a gente ainda lá, corre lá e segue, porque tem um conteúdo bem bacana e diferenciado do conteúdo daqui. Já de cara eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas lá, foram muitas perguntas, eu fiquei impressionado até com a quantidade, e nós tivemos que selecionar algumas aí. Eu vou selecionar algumas e vou pegar algumas também que são mais ou menos parecidas, né? E vou responder já de uma vez só. Eu queria aproveitar também e agradecer a Alicia, que faz todo o trabalho ali das mídias sociais aqui do canal. Ela faz o nosso Instagram e faz isso muito bem. É um excelente jornalista, um excelente social media e tá fazendo um trabalho incrível ali no Instagram. Eu queria agradecer demais pelo trabalho incrível que ela faz ali. Eu tenho muito orgulho dessa minha sobrinha, que faz um trabalho sensacional com a gente ali. Então vamos lá, vamos às perguntas aqui. Eu vou precisar colocar o óculos. Eu não gosto muito de gravar de óculos porque ficam uns reflexos aparecendo, mas para ler isso aqui eu vou ter que colocar. Vamos lá. Ó, o 31, ele fez a seguinte pergunta aqui. Ele fez duas perguntas aqui. De onde saiu a ideia para o canal e uma dica para quem quer iniciar no canal de arte. E o Tinta Rafael perguntou também quando começou o canal e a ideia de fazer o canal, né? Quando começou. Muito bem. Essa pergunta é interessante. Eu até falei sobre isso no bate-papo com o Grafite, com meu amigo Bangu. Há um tempo atrás, eu acho que há uns 3 anos atrás, um garoto daqui de Petrópolis me procurou, o Cois, ele manda Cois no Grafite. Aí ele me procurou querendo aprender umas coisas de grafite, querendo que eu passasse algumas técnicas para ele e tal. E aí na época eu estava dando aula só em escola, não estava fazendo uma oficina de grafite aberta, apesar de fazer de vez em quando os workshops, mas na época eu não estava fazendo. E daí eu falei com ele, cara, eu tô indo pintar uma escola essa semana e você podia ir comigo. É porque a escola era bem humilde, assim, eu tava indo meio que na amizade lá com a diretora mesmo. Eu chamei o Mano Fox, foi comigo, e esse quase foi com a gente também. E daí lá a gente passou várias dicas pra ele e tal, e ele botou uma pilha, assim, ele falou, cara, você tinha que ter um canal no YouTube, porque você ensina bem, você tem uma didática boa, e no YouTube a gente não tá... Eu andei procurando e não achei nada em português que tivesse uma relevância boa, uma didática boa e uma constância de postagem e tal, podia fazer alguma coisa. Então ele que na época ele tinha uns 16 anos, assim, nós marcamos algumas reuniões para trocar ideia sobre isso, ele botou uma pilha, ele se dispôs a filmar, inclusive, porque eu não, apesar de já ter tido uma experiência com audiovisual, eu não queria fazer essa parte de edição, filmagem e tal, na época eu nem tinha tempo para isso. E daí nós chegamos a filmar ficou bem engraçado, assim, porque tanto eu quanto ele, a gente tava muito tímido, assim, muito travado. Eu acho que eu tenho esse vídeo, qualquer dia eu solto aí pra vocês. Nós filmamos que seria tipo a abertura do canal, mas não foi adiante. Assim, os nossos horários não casavam, a gente não conseguia gravar quase, nós só gravamos e chegamos a começar a filmar outro, assim, mas eu nunca vi essas imagens, então acabou morrendo a ideia. Aí um tempo depois, eu tava fazendo um trampo aqui na Boêmia, na cervejaria Boêmia, e encontrei o Gustavo. Que o Gustavo é meu amigo, ele já andou de skate comigo e tal. E daí a esposa dele tem um canal no YouTube, a Sá Biscuit, ela ensina a fazer pecinhas de biscuit, eles têm, sei lá, mais de 100 mil inscritos lá. Aí eu comentei com ele dessa ideia do canal e ele botou uma pilha, falou, cara, vamos fazer, eu te ajudo, eu filmo e eu edito, só posto lá, você só vai precisar da aula mesmo. E daí, assim, quem assistir aí os primeiros vídeos do canal Grafiteria, vai ver que eu converso com o Gustavo, assim, na câmera, ele tem um vídeo que ele participa dos sprays lá e tal. Então, assim, boa parte dos primeiros vídeos do canal foi o Gustavo que filmou e editou. E eu sou muito grato ao Gustavo também, porque ele me ensinou muita coisa de YouTube, do processo do YouTube, do algoritmo, das formas de como postar vídeo da forma correta, de como gravar de forma correta, enfim, tudo isso.
Então aí a gente foi fazendo bastante coisa, e aí um dado momento nossos horários começaram a não casar também. Eu me mudei aqui para essa casa que eu moro hoje, que é meio que distante, assim, bem distante da casa dele. Então a gente começou a deixar uma semana sem postar e tal, e o fluxo de postagem faz diferença. E aí eu conversei com ele, eu mesmo me virei aqui e comecei a filmar, inicialmente mandando imagens para ele e ele editando. Só que com a correria dele também ele não conseguiu dar conta, depois eu fui eu mesmo fazendo. Então assim, hoje, já há algum tempo, já há mais de um ano, eu acho que eu que faço tudo, assim, eu filmo, eu edito, eu já trabalhei alguns anos atrás com coisas de audiovisual, já trabalhei com fotografia, então eu tenho uma noção disso daí, mas hoje eu faço tudo, assim, e foi isso. Inicialmente foi essa galera, tipo, pedindo, assim, botando pilha, e eu não quis parar o canal quando eu vi o quanto de gente estava sendo ajudada pelo canal. Eu recebo feedback de professores, de alunos, de galera de fora do Brasil, de várias partes do Brasil, onde não tem muito contato com grafiteiro, e isso tudo me fez manter o canal, assim. E essa resposta é enorme, porque é muito bom falar do canal, é muito importante. Eu vou passar para outra pergunta aqui. Tá. Até respondendo o 3-1 aqui também, uma dica para quem quer iniciar o canal de arte é isso que eu falei, que as dicas que o Gustavão me deu, cara. Se informa sobre o YouTube, sobre a dinâmica do YouTube, as diretrizes, como funciona o algoritmo, se informa bastante sobre isso, que quanto mais você se enquadrar nas diretrizes do YouTube, mais o seu canal vai para frente, assim. Então a dica que eu deixo é: preze pela qualidade de ensino e também de filmagem e tal, tudo isso, mas também se enquadre nas diretrizes do YouTube, que vai te ajudar bastante. Outra pergunta aqui é do RVA Luiz. Salve, mano, o quanto tempo você tá na cena do grafite e tu vive disso ou trabalha com outras coisas? Então, fazendo grafite, assim, acho que por hobby e tal, numa frequência não muito constante, mas eu comecei os primeiros grafites, eu acho que foi em 98, 99, uma coisa assim. E aí depois eu fui me aperfeiçoando, mas sempre pintando por hobby, fazendo um ou outro trampo comercial. Eu fiz faculdade de informática, então eu era web designer numa empresa, e aí em 2010 eu estava bem organizado, assim, financeiramente e tal, e já estava rolando bastante trampo, e eu estava começando a perder trampo de grafite por falta de tempo, porque eu trabalhava de segunda a sexta na empresa. Então, só por ter final de semana eu estava perdendo trampo de grafite, e daí eu me organizei, larguei tudo, pedi demissão da outra empresa e fui trabalhar com arte, assim. E eu não faço só grafite, tá? Os grafites, os painéis são também uma fonte de renda, mas eu faço arte digital também, faço bastante coisa de arte digital, faço livros infantis, ilustro livros. Esses livros que estão aqui nessa prateleira, todos eles são meus, ou a grande maioria, assim, são livros infantis. Eu acho que eu tenho uns 25, 26 livros infantis ilustrados, não contei mais, não tenho bem certeza. Tenho várias capas de livro de poesia, eu acho que tem umas 20 capas que eu fiz também. E, enfim, dou aula também, faço palestras, faço vários tipos, tudo que envolve arte, assim, ou minha arte ali eu tô fazendo. Eu consigo fazer bastante coisa dentro da arte mesmo. Eu dou aula num projeto social aqui, estava dando aula em 2 escolas antes da pandemia, então a minha vida é em torno da arte, principalmente do grafite, assim, mas eu pinto telas também, enfim. Então tudo eu vou fazendo dentro desse histórico, assim, mas eu não tenho um trabalho em uma empresa, nada disso não. Eu sou autônomo, tenho minha própria empresa, meu próprio CNPJ, e vou me virando com arte mesmo. Agora eu selecionei 3 aqui que são mais ou menos a mesma. O Igor _LLM perguntou como você conheceu o grafite. O João _V47 perguntou quando foi seu primeiro contato com o grafite. E uma pergunta que tem a ver também, a Alicia _SM perguntou quando você percebeu que era bom no desenho e que poderia seguir para a vida com isso. Então, o desenho mesmo, eu desenho desde que eu me entendo por gente, assim. Inclusive, as primeiras lembranças que eu tenho na vida eram da minha primeira professora no CA, Jardim de Infância, e ela me dava uns exercícios diferenciados dos outros alunos, porque ela percebeu que eu gostava de desenhar. Então, eu acho que eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela era mais ou menos prima, alguma coisa, prima de 2º grau, alguma coisa assim. E ela dava uns exercícios diferenciados da turma, e também
na hora do recreio eu me lembro das outras professoras olhando minha pasta de desenhos e comentando e elogiando e tal. Então, assim, desenho a minha vida inteira, eu desenho. Eu acho que as primeiras oportunidades que eu tive de desenhar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego eu tinha 10 anos de idade, eu era office boy numa ótica, lá no interior do Espírito Santo ainda, na cidade de Natal, em São Gabriel da Palha. Na época não tinha muitas leis trabalhistas e coisas assim, e era um projeto, meio que um projeto social que eu entrei também, que chamava Guarda Mirim, que você estudava na parte da manhã e trabalhava na parte da tarde, ganhando 1/3 do salário mínimo. E aí eu lembro que com uns 13 anos de idade eu trabalhava por uma confecção, que era até de um camarada meu, andava de skate comigo, assim. E aí eles precisaram de um apoio lá nos desenhos, que à época as camisas, né, não tinham uns computadores bons o suficiente para fazer a arte final, ainda mais no interior. Então as artes final era tudo feito à mão, tudo feito com nanquim no papel vegetal. E aí eles ficaram meio com bastante coisa para fazer, meio atolados lá, e me chamaram. Eu era o cara que arrematava a linha das roupas lá e tal. Aí eles, tem um garoto lá embaixo que desenha, chama ele lá. Aí me chamaram, eu fui e comecei a desenhar. E foi a primeira vez assim que eu fiz tipo trampo comercial com desenho. Foi fazendo essas estampas de camisa assim. Eu devia ter uns 13 anos. E claro, eu continuei ganhando o mesmo salário de arrematador lá de roupa para fazer desenho, mas foi uma experiência boa, me trouxe bastante firmeza na mão, me ensinou sobre nanquim. Eu nunca tinha usado tinta nanquim, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante. Com o grafite em si já foi aqui em Petrópolis. Eu vim morar aqui em 1997. Como eu disse, em 98 eu tive uma passagem rápida assim pela pichação, que no bairro que eu fui morar tinha muito pichador. E aí eu vi uma revista, uma Veja Rio, a revista Veja que saía aqui no Rio de Janeiro, que tinha na capa o Fábio Ema, Marcelo Eco, Akuma, a galera do Rio de Janeiro e tal, e me chamou muita atenção os grafites. E aí foi quando eu me interessei mais por grafite. Eu já tinha visto grafite em alguns vídeos e tal, eu já gostava de rap, assim, já conhecia um pouco da cultura hip hop, mas quando me despertou assim, falou, olha aí, dá pra fazer vários desenhos com spray. Foi através dessa revista assim, que eu vi, e durante muito tempo foi a minha única fonte de inspiração essa revista, porque não tinha internet. Logo depois veio as revistas Grafite, o Livro Negro do Grafite e tal, mas bem depois. Então essa, sem dúvida, foi o gatilho assim, para começar a pintar. E o meu mano Fox começou nessa época também, o Nicolas, o Sec, hoje ele não pinta mais, pintava ali naquela região, então a gente ia juntando tinta e pintando junto, mas foi nessa, assim, de uma referência visual que veio pra gente. Tem uma pergunta aqui do @AntônioTJS. Quando você iniciou no Graf CB e qual o trabalho mais complicado que você já pegou para fazer? Então, eu acabei de responder aqui essa, né, quando eu iniciei aí, foi mais ou menos em 98 e tal. Mas essa parte aqui o trabalho mais complicado que eu peguei para fazer, eu acho que acontece até hoje. Eu não tenho um trabalho específico assim, tem vários perrengues que eu já passei. Principalmente, tem um vídeo no canal aqui que eu falo sobre orçamentos, principalmente os orçamentos que eu dou baixo demais. Geralmente eu me arrependo no meio e se transforma do meio pro final um perrengue assim de grafite. Então, até hoje acontece muito quando as pessoas me pedem desenhos, seja na arte digital, ilustração ou grafite, desenhos que são muito fora do meu estilo, que muitas vezes eu acabo pegando para fazer pela grana mesmo e tal. Eu acabo nem postando muitos desses desenhos que eu faço, eu não posto tudo que eu faço comercialmente, mas tem umas coisas que eu pego que não tem a ver com o meu estilo, e isso para mim é bem difícil de fazer. Eu vou usar o termo, é bem doloroso assim, de fazer um trampo que não tem muito a ver com o meu estilo. Então, realmente as coisas mais complicadas de fazer são as coisas que não tem muito a ver com o meu estilo, assim, e eu faço meio que pela grana e não tanto pela arte em si, sacou? E aí o Antônio pede aqui para mandar um salve também lá no canal, um salve aí, Antônio. Eu vou voltar com salves lá dos vídeos do canal. Comecem a deixar nos comentários pedindo salve, que eu vou voltar com salve lá. O Bangu On também aqui, mais do que saber, queria agradecer a grande pessoa e por passar a arte do grafite. É nóis, Bangu. Pô, você faz um papel sensacional aí também na internet, com bate-papo com grafite. Grande Bangu. Tem uma pergunta aqui da Ramalho Bia _. Quais materiais você indica para quem está começando? Então, Bia, né, deve ser. Então, eu
o material que eu indico é o material que você tiver, na verdade. É claro que se você tiver condição financeira e tiver acesso, hoje com a internet também todo mundo tem acesso. Desde que você tenha condição financeira, você acaba podendo comprar, né? Eu tenho várias lojas hoje online vendendo que chega na sua casa. Então, se você tiver condição, lógico, você pega uma tinta boa, que eu de vez em quando falo isso nos vídeos. Infelizmente, material de desenho e pintura, ele é proporcionalmente melhor de acordo com o preço. Raramente você vai achar uma coisa que é muito barato e muito boa, tá? No geral, os materiais de pintura, tinta, tudo isso é melhor se for um pouco mais caro mesmo, não tem jeito, tá? Nem tudo que é caro é bom, tá? Mas a maioria das coisas que são boas são mais caras mesmo. Eu espero que tenha entendido a frase aí. Mas se você não tem acesso, não tem grana suficiente para ficar comprando um monte de coisa e tal, cara, o material melhor que você pode ter nesse momento é o seu estudo e o material que você tem na mão. Outro dia eu troquei uma ideia, né, com o Binho, aqui no Pausa pro Café mesmo, e ele me falou uma coisa que foi massa, assim. Ele falou, cara, não existe material ruim. O ruim é não ter material. Então, a partir do momento que você tem algum material, seja uma caixa de lápis de cor comum, uma tinta básica, tal, já dá para você fazer alguma coisa. Já dá para você fazer algum estudo, já dá para você treinar. Eu usava isso muito na fotografia. Eu tinha uma câmera que não era tão boa assim, e eu me lembro de um amigo meu que era mais velho, já fotografava mais tempo, ele falou para mim, ele falou, cara, você só vai precisar de um equipamento novo quando você extrair desse equipamento tudo que seja de melhor que ele pode te oferecer. Aí, quando o equipamento começar a te travar, aí você já parte para uma melhora. Então, a mesma coisa com o material. Quando você conseguir extrair o melhor do material que você tem, aí você começa a se preocupar com o material melhor, mas isso, infelizmente, custa dinheiro mesmo, não tem jeito. Aqui tem uma pergunta também, ó, Rê do Bairro. Quando você começou a grafitar, já pintou com látex e spray de decoração? Então, pois bem, lá em 1998, quando a gente começou, só tinha isso. Eu acho que a primeira vez que eu pintei com spray de grafite, assim mesmo, né, que era o que chegava aqui pra gente, eu lembro que a Flashback Crew tinha uma loja aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, e na época eu tava fazendo algum trabalho que eu precisava ir ao Rio uma vez na semana. E toda quinta eu acho que eu ia pro Rio de Janeiro e voltava. Então eu sempre levava uma grana e comprava tipo assim, um azul diferente, um rosa, porque as tintas de decor que a gente tinha na época, a tinta de decoração era tipo preto, azul claro, azul escuro, um marrom, verde escuro e vermelho. Era isso assim que chegava pra gente aqui. Quando muito tinha um lilás da linha Automotive e tal, mas era tudo que a gente tinha. Então assim, boa parte da minha caminhada no grafite, principalmente lá no início, foi com isso, com latex ruim, vencido, que eu comprava tudo vencido, eu não trabalhava com isso, então eu precisava comprar do mais barato. Comprava spray vencido, tal, mas ia desenrolando. Não ficava lá as melhores artes, né? Eu via o trampo da galera da Flashback Crew no Rio, que já trampava com tinta importada, e via os nossos e sentia uma larga diferença. Mas dá pra fazer. Foi o que assim, a vantagem dessa história toda é que hoje a gente consegue pintar com quase qualquer tinta, porque já tem as manhas lá da antiga, né? E igual o cap também, tem gente que fica preso ao cap fino. Eu uso o cap que vem na lata, porque eu já tô acostumado. O lance é o controle no dedo mesmo. Então, eu já pintei sim bastante. Hoje, porque eu faço muito trampo comercial, muito trampo que não é barato para o cliente estar fazendo e tal, então eu invisto num material um pouco melhor para oferecer para os meus clientes também uma parada de um pouco mais de qualidade, né? Mas se só tiver tinta básica também, a gente se vira e faz. E foi, eu acho que 2008, sei lá, a primeira vez que eu peguei uma tinta que era na época Proline, a marca, e era uma tinta bem básica, assim, importada e tal. Eu não sei se era uma linha mais barata da Montana, eu não sei. Mas aí depois disso eu peguei algumas vezes Montana e tal. E aí em 2012, eu acho, 2011, que eu comecei a ter acesso às Color Jean, arte urbana e tal. E aí foi já melhorando porque não era tão caro, né? Já era mais acessível pra gente. Hoje tá caro pra caramba também, qualquer tinta. Mas na época já era mais acessível pra gente. Tem uma pergunta aqui do Desenhos _ Hiperativo, massa esse nome. Como você consegue seus sprays? Pega direto da fábrica ou tem alguma parceria? Então, aqui no canal, praticamente tudo eu
faço do meu bolso mesmo, assim, tipo, eu já reverti algum dinheiro do AdSense do Google, né, depois que o canal começou a monetizar, eu reverti algum dinheiro para comprar uma iluminação, umas paradas aqui pro canal, mas tinta mesmo, geralmente eu uso o que sobra dos meus trampos comerciais, assim, quem faz trampo comercial direto tá ligado que geralmente sobra tinta, você vai no evento, sobra tinta, você vai no Live Paint, sobra tinta, então eu sempre tenho tinta aqui em casa e eu acabo usando a minha tinta mesmo. Eu já recebi assim, tipo, algumas tintas da Paris 68 para fazer teste. Testa aí as cores novas, vê o que você acha e tal. Já recebi algumas tintas da Articans e tal, já recebi assim, mas o máximo que eu consigo hoje com o canal é bons descontos assim tal. E aqui em Petrópolis também, as casas de tinta, eles fazem um preço mais baixo para quem é grafiteiro. Então a gente consegue um preço bem acessível por aqui. Então, mas eu não tenho assim nenhuma parceria direta com loja de tinta. Aliás, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante hoje em dia, a parte do marketing do canal, para tentar gerar uma receita, pelo menos para oferecer mais vídeos com tinta, mais vídeos com materiais inovadores para vocês aí e tal, porque realmente quem pinta tá ligado que não é barato para sustentar, e também assim não teve nenhuma negociação com marca de tinta para fazer um apoio fixo para o canal. Eu espero que um dia a gente consiga ainda, mas por enquanto eu vou conseguindo fazer de boa. E não, a resposta é: a gente não tem parceria com nenhuma marca de tinta, mas estamos abertos a negociações. Aqui tem uma pergunta do ANT Zé Povinho. Salve CB, sou o JLN, represento a pichação AZP. Você já rodou pintando ou fazendo algo do tipo? Eu nunca rodei porque minha passagem pela pichação, como eu até já falei, foi bem rápida, assim. Então eu conheci uma galera que pichava, só que eu tinha dois problemas, assim. Quando eu vim para Petrópolis, eu vim sozinho, meu pai e minha família ficou no Espírito Santo, então eu morava em República aqui, já trabalhava e já me virava, assim, com 17 para 18 anos. E como eu disse, eu trabalhava desde muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha uns 9 anos, então eu fui criado pelo meu pai. E meu pai sempre foi muito rigoroso, muito duro com essas coisas de ter problema com a polícia, uso de droga, não sei o que. Eu nunca usei droga, por isso também meu pai ficava muito no meu pé. Então, quando eu vim pra cá, eu já tinha muita responsabilidade de trampo, tal. Eu não queria voltar pra minha cidade, eu queria ficar por aqui. Até minha vontade era mais morar aqui no Rio de Janeiro, mas Petrópolis acabou me conquistando e eu acabei ficando por aqui. Então, assim, por causa de toda essa carga de responsa que eu tinha muito medo de ter problema com a polícia. E eu era matutão, assim, também, vindo do interior, né, e tal. Então, esse era o primeiro problema que me fez não ficar muito tempo no picho, assim. E outra coisa também foi porque eu acabava demorando muito para fazer os trampos, assim. Eu ia pichar e eu fazia o traço direitinho e tal. Os caras, bora, pô, vambora. Peraí, calma aí, rapidinho, só pintar um negócio aqui. E acabava quase virando um grafite, assim. Então, eu era lerdo pra pichar e tinha muito medo de problema com a polícia, assim. Já aconteceu de logo no início, aqui em Petrópolis, a cidade é muito conservadora e era mais ainda naquela época, né? A galera não entendia o que era grafite, pra eles era tudo pichação. Então já aconteceu eu e o Fox até, meu mano Fox, a gente, lá no bairro onde eu morava, a gente foi numa rua lá e pedimos o cara pra pintar o muro dele. Ele deixou e saiu, falou, vai pintando, era um domingo de manhã, ele falou, vai pintando, eu vou sair. Aí ele saiu, nós ficamos pintando. Já no final da tarde, assim, o cara voltou e ele tinha bebido, ele tava doidão, assim, ele começou a falar, pô, vocês estão sujando minha parede e tal. Ligou pra polícia, aí, tipo, bateu a polícia lá, a gente meio que teve que se explicar. E aí o policial viu que ele tava doidão e tal, e deixou a gente sair, assim, deixou ir embora de boa. Mas problema de, tipo, de ir pra delegacia, responder algum processo, não, nunca tive. Até porque, por isso, assim, eu acho que a responsabilidade bateu cedo na minha porta, então já desde cedo eu tenho muita preocupação com relação a isso, com relação a ser preso, a ter problema com a polícia, responder processo e sendo sozinho aqui, né? Hoje eu tenho minha família aqui, mas na época, sendo sozinho e tal, era bem complicado pra mim. Então, não, a resposta eu nunca rodei e espero que nunca aconteça, porque eu também não procuro isso. Tem duas perguntas aqui que dá pra responder numa resposta só. O Rafinha Winter perguntou, começou na pichação, quais suas inspirações para entrar no mundo do grafite? E o Geek012 pergunta como eram suas artes no começo.
Então, como eu acabei de responder, eu comecei pichando, mas foi muito curto assim, o período na pichação. Minhas inspirações começaram com essa revista Veja que eu vi, e era referência a Fábio Ema, Marcelo Eco, Akuma, essa galera. Os trampos que tinham nessa revista eram uma referência pra mim, assim. Então esses caras foram uma referência muito boa pra mim no início. Meus trampos, até responder essa pergunta, como eram suas artes no começo, né? No começo minhas artes não tinham bem uma identidade. A identidade do meu grafite foi surgindo depois, com o tempo, com a prática. Inclusive, quando alguém me pergunta sobre isso, a questão do seu trampo não ter identidade, e não é assim, eu acordei hoje e falei, a partir de agora meu trampo vai ter essa identidade. Não é assim, é uma parada que vai se transformando, e conforme você vai fazendo, pintando cada vez mais, você vai se descobrindo e vai descobrindo a identidade do seu trampo de um modo que seja confortável para você fazer. Por isso que eu respondi naquela pergunta que os trampos que não tem a ver com a minha identidade de arte são os piores para eu fazer, assim. Então, Eco, Akuma, o Ema, são os caras que me incentivaram, assim, não me incentivaram, mas que me influenciaram no início. Eu tinha uns traços muito parecidos com deles, assim, e depois eu fui conhecendo a galera aqui da Flashback Crew, aqui no Rio de Janeiro, o Bruno BR, né, o Toys, enfim, essa galera toda da Flashback, que eles faziam trampos bastante coloridos, assim, tinha umas japonesinhas que eles colocavam, uns bichinhos, assim, umas coisas muito coloridas, e isso influenciou muito o meu trampo também. Por isso que o meu trampo tem essa cara meio lúdica, assim, que é a influência dessa galera aí. E aí depois veio o Binho, veio a galera das revistas que a gente foi tendo acesso, né, então essa galera toda aí influenciou muito. Hoje, eu acho que meus amigos, assim, são minha maior influência. Não mais no estilo, porque eu já tenho o meu estilo, mas sim no se descobrir, no se reinventar, e tentando coisa nova, e praticando, enfim. Acho que os meus amigos, assim, que eu tenho contato, é a galera que mais me incentiva hoje. E agora tem uma pergunta aqui do Lip_Rue. Gostaria de umas dicas de como divulgar seu trampo para conseguir trabalhos comerciais. Então, eu acho que hoje a maior divulgação que eu tenho é de indicação, assim. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como fazer orçamentos, que eu cito muito isso também, que quando você vai fazer um trampo comercial, você tem que prestar muita atenção, em primeiro lugar, no orçamento que você está fazendo. Mas depois disso, depois do orçamento feito, do cliente aceitar o orçamento, seja ganhando R$1 ou ganhando 1 milhão, faça o seu melhor sempre. Faça sempre o seu melhor. Tá? Tem uma frase que eu falo com os meus alunos, isso sempre também, que é: faça o seu melhor enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, seja com o material que tiver, na situação que tiver, faz sempre o seu melhor. Porque com essa ideia na cabeça, foi que um cliente foi indicando o outro, e depois me indica. Hoje, boa parte, eu não faço anúncio tipo em jornal, nem nada assim, não faço anúncio em revista, nunca fiz. E assim, a minha maior divulgação sempre foi a indicação de outros clientes, assim, sem dúvida. Mas claro, ter um bom portfólio organizado, quando você for fazer o orçamento, já fazer um orçamento bonitinho. Se você entender um pouco de informática, faça ali um PDF bonitinho, ter um Instagram bem feito, faz trampo. Se você não tem grana para ficar comprando spray agora, faz trampo no papel, faz os desenhos, dá o seu melhor ali nos desenhos, faz postagem, tenta postar sempre, tenha um Instagram bem legal, tá? Porque quem não aparece não é lembrado também. Então, assim, às vezes no Facebook acontece muito. Eu, sinceramente, não gosto muito da rede social Facebook, mas muitos clientes aparecem por lá. Às vezes aparece alguém assim: busca indicação de grafiteiro. Aí a galera lembra de você porque você pinta, porque você desenha, porque você mandou desenho pra alguém, você fez um desenho bacana, postou, e aí a galera te indica lá. E essa coisa da indicação é o que mais acontece. Principalmente, tem gente que fala assim pra mim: pô, mas eu moro numa cidade pequena, não tem grafiteiro aqui. Melhor ainda. Quando eu cheguei em Petrópolis, quase não tinha grafiteiro aqui, e depois tinha pouquíssimos que fazia grafite comercial. Então, assim, quando tá assim, é um campo de trabalho imenso para você. E aí, assim, inicialmente eu já pintei a troco só de tinta. Tipo, a pessoa comprou tinta, eu pedia mais do que precisava, e pintei. Eu já pintei com orçamento baixo e fui fazendo meu portfólio. Inicialmente, às vezes a gente se submete a algumas, que a gente chama de parceria. Olha só, você compra esse material assim, um material bom, tal,
eu vou fazer o trampo pra você e tudo que sobrar é meu. Beleza, aí inicialmente fui fazendo assim algumas coisas e tal, lógico, depois depende muito também pra quem você tá dando o orçamento. Se for pra uma marca grande, você pode cobrar um pouco mais. Se for pra um amigo seu que tá montando uma loja, você faz um preço mais acessível, a troca de material, enfim. E aí, desse jeito, você vai galgando, tenta sempre fotografar. Hoje tem celular que tira foto boa, faz uma boa foto, faz uma boa divulgação dentro do seu Instagram, uma parada bem montada, uma parada legal. Essa eu acho que é a melhor forma de começar a divulgar seu trabalho. Não tem outros meios de divulgação pagos assim que eu acho que surta tanto efeito quanto você fazer do seu trabalho com amor e fazer bem feito. E tem uma pergunta aqui do Viana_Natan. CB, qual você acha que é mais fácil, fazer grafite no papel ou na parede? Bem, se tratando de grafite, sinceramente eu gosto mais de fazer na parede mesmo. Tanto que assim, muitas vezes para muitos clientes eu preciso fazer um esboço do meu grafite e mandar pro cliente ver como vai ficar a arte na parede. Às vezes é um cliente que não entende tanto assim do trampo e tal. Hoje eu pude comprar uma mesinha digital que eu consigo desenhar na tela direto, então isso me facilita muito. Mas eu sinceramente não gosto muito de fazer esboço de algumas artes, assim. Às vezes eu tenho a ideia do grafite na minha cabeça e fazer o esboço me toma mais tempo do que pintar o painel propriamente dito. Porque a pintura para mim com tinta, usar spray e tal, é muito mais prazeroso, assim. Então eu gosto mais de fazer a pintura na parede, tá? Falando de grafite. Tem alguns desenhos, algumas ilustrações, tipo de livro, assim, tem algumas ilustrações que eu faço que eu prefiro fazer até no papel antes e tal, antes até de mandar pro digital. Mas grafite mesmo, falando de grafite, eu prefiro fazer direto na parede. Mas muitas vezes eu tenho que fazer. Até assim, só para fechar um adendo aqui, tem uma velha frase assim que fala: trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai ter que trabalhar. Isso pra mim é um pouco de ilusão, assim, porque hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo fazer. É óbvio, hoje minha vida de trabalho, assim, né, é muito mais satisfatória do que antes, quando eu trabalhava em empresas e tal, uma parada que não era muito a ver com o que eu gostava. Hoje, trabalhar com arte pra mim é muito bom, faz muito bem pra mim, assim, faz muito bem pro meu psicológico trabalhar com arte. Mas, cara, tem dia que a gente precisa acordar muito cedo. Eu não gosto muito de acordar cedo, eu sou muito produtivo à noite. Então, às vezes, eu durmo muito tarde. Minha rotina é de dormir geralmente 2 horas da manhã, assim. Então, eu geralmente durmo muito tarde. E eu não gosto muito de acordar cedo demais, mas tem dias que eu preciso acordar cedo. Eu não gosto muito de fazer rascunhos, mas eu tenho que fazer rascunhos. Então, assim, nem sempre eu faço trampo comercial feliz da vida ali, mas tem sempre muito amor envolvido, muito amor pelo meu trabalho. E aí mesmo o trampo que eu não gosto tanto assim de fazer, eu dou o meu melhor ali e faço com muito amor. Então o diferencial que eu acho de trabalhar com uma coisa que você gosta ou não, é que sua vida se torna mais colorida, mas não que ela vira uma vida perfeita que você vai adorar tudo que você faz, mas ela realmente te torna muito mais colorida. Trabalhar de segunda a sexta numa parada que você não gosta para viver só o final de semana, eu acho muito caro para a vida e é uma parada que eu não gostaria de fazer. Muito bem, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aí nesse vídeo, eu acho que vale o like aí pelo nosso bate-papo, pela nossa troca de ideias. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades aí do canal. E se você ainda não tá seguindo a gente lá no Instagram, não dá mole, cara. Segue lá, @canalgrafiteria, segue lá porque tem um material diferente lá, tem um material maneiro pra caramba. E provavelmente em breve eu vou estar fazendo outro vídeo semelhante a esse e pedindo vocês para escolher também temas dos vídeos que eu vou estar fazendo por lá, tá? Eu quero fazer essa conexão aqui do YouTube lá com a galera do Insta, então se inscreve lá também, segue a gente lá também para ficar sabendo dessas novidades. Eu agradeço demais a todos vocês que estão com a gente aí até agora. Muito obrigado por curtir, compartilhar, por opinar aí. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se não gostou, enfim, fica à vontade aí e tamo junto sempre.